ter a presença de Deus em nós, ter o Espírito de Deus em nós, nós passamos a ser diferente, a nossa maneira de pensar é diferente, a nossa maneira de agir é diferente, a nossa maneira de falar pessoal. É diferente. Que a gloriosa paz de Deus e a sua maravilhosa graça seja com você. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão e tentarei ser breve, até porque este assunto muito me prende. É um dos assuntos que eu gosto muito de falar na maioria das minhas ministrações, seja presencial, nos altares, ou até mesmo nas redes sociais. Um tema muito importante que eu tenho refletido é acerca do Espírito Santo de Deus em nós. Como o Espírito de Deus, ele age na nossa vida. Em João capítulo 3, nós vamos ver um diálogo maravilhoso entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos, ele era um mestre em Israel. E ele tinha ido de noite falar com Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele chega dizendo que eles reconhecem que Jesus é vindo de Deus, porque ninguém poderia operar os milagres, operar os sinais que Jesus operava, se Deus não fosse com ele. Nicodemos já deixa muito claro na sua expressão que não era só ele que acreditava nisto, mas podemos perceber que só Nicodemos foi até Jesus. Por que de noite, né, gente? Nicodemos ainda tinha medo, estava preocupado, com o seu título. Era mestre em Israel e o que os outros poderiam falar dele, vendo ele indo visitar Jesus, já que Jesus não era aceito pela maioria. Como é lindo a forma do Senhor trabalhar. O Senhor, falando com Nicodemos, disse que era necessário o homem nascer da água e do Espírito, porque sem isso não pode ver o reino de Deus. Nascer do Espírito. Quando eu paro para pensar na questão de nascer de Deus, ser gerado em Deus, é muito diferente daquilo que algumas pessoas acreditam quando elas dizem que são crentes. Quando dizem assim, eu sou crente, mas as suas atitudes não coincidem com o que ele fala, porque o seu comportamento, sua maneira de falar, sua maneira de agir é completamente diferente daquilo que Jesus ensina a ser. Ter a presença de Deus em nós, ter o Espírito de Deus em nós, nós passamos a ser diferente, a nossa maneira de pensar é diferente, a nossa maneira de agir é diferente, a nossa maneira de falar é diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele age dentro de nós. E mais profundo ainda, o Espírito Santo de Deus na gente é a prova de que somos propriedade de Deus. O Espírito de Deus em nós é uma assinatura de Deus, onde ele está dizendo assim, você me pertence. E como é que eu sei que eu pertenço a Deus? O Espírito de Deus é a assinatura de propriedade. Deus, ao colocar o seu Espírito em nós, ele está deixando claro que não pertencemos mais a nós mesmos, nós somos dele, nós somos de Deus. E é essa presença em nós que nos move. O Espírito Santo nos ajuda a lidar com as aflições e tribulações. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a lidar até mesmo com as nossas personalidades. Quando nós muitas vezes pensamos que somos capazes suficiente com nossas próprias forças de lidar com as fraquezas da nossa carne. O Espírito Santo vem e nos ajuda. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa muito claro isso, que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. É ele quem ora por nós ao Pai, porque o Espírito Santo, ele não vai pedir aquilo que você e eu queremos ou desejamos, mas o Espírito Santo vai orar ao Pai, buscando diante do Pai aquilo que ao Pai é agradável. Coisa interessante, né? Então, eu fico pensando acerca disso, é o que muito me move. É entender que o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim de uma tal forma que faz com que eu tenha a capacidade de agradar a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, também no capítulo 7, ele deixa muito claro que a lei do pecado está em nossos membros.
está em meus membros. A lei do pecado está aqui em meus membros, ou seja, está na minha carne. Embora o homem interior, o espírito, né? A nossa, como é que eu posso falar aquilo que Jesus disse? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo mostra que o homem, o ser interior, o ser humano interior, se referindo ao espírito, ele quer agradar a Deus, mas infelizmente essa lei do pecado que está na nossa natureza, ela atrapalha muita coisa. Aí é quando nós sabemos que é para fazer o certo, a gente faz o errado. Aí o Espírito Santo, ele vem e nos mostra que ele tem o poder de nos ajudar a agradar a Deus. Então é isso que eu queria compartilhar com você. Confia no Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita dentro de você, confia no Espírito Santo. Não procure confiar na tua capacidade humana. Não pense que você com suas próprias forças vai conseguir lidar com a situação. Não pense, eu vou orar, eu vou jejuar, eu sou mais que vencedora porque eu oro, porque eu jejuo. Não, em Cristo você é mais que vencedora. Mas não é porque você ora ou jejua. Você é mais que vencedora por causa de Cristo. E você só consegue chegar até Ele porque o Espírito Santo de Deus, Ele te dá essa capacidade para chegar lá. Então creia nisso, confia no Espírito Santo. Então não tenha medo de se direcionar ao Pai, não tenha medo de orar, não se preocupe, né? Será que eu vou conseguir chegar lá? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir agradar ao Pai? Porque se você fosse confiando em você, eu já te digo, não vai conseguir, não vai. Mas se você confiar no Espírito Santo, pode ter certeza que você vai conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue. E concluo esse vídeo dizendo para você o que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele disse assim, estou por certo que aquele que começou a obra em vós, a concluirá até a vinda do Senhor. Então, tome posse desta palavra. Aquele que começou a boa obra em você, ele colocou o Espírito dele em você. E tenha certeza que se ele colocou o Espírito dele em você, você vai chegar lá. Porque significa dizer que ele selou você como propriedade dele. Ele olhou para você, colocou o Espírito dele em você. E agora ele diz para você, neste exato momento, você está em mim, eu estou em você. Você me pertence, porque você tem dentro de você algo que me pertence. Você tem o meu Espírito. E eu coloquei ele dentro de você como um penhor. E que na vinda do Senhor Jesus, quando houver, por exemplo, se você tiver dormido, como diz o texto, se você tiver morrido em Cristo, irá ressuscitar com o corpo glorioso. Não com o Espírito de Deus. Você vai ressuscitar com um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Aqueles que estarão vivos na vinda do Senhor, o que é que vai acontecer com eles? Eles que têm o Espírito de Deus, eles serão transformados. E quando eles forem transformados, o Espírito Santo não vai estar mais dentro deles. Porque não vai mais precisar que o Espírito Santo esteja dentro deles, porque eles agora terão um corpo glorificado, um corpo incorruptível. E como diz a Bíblia, eles serão semelhantes a Jesus. Não em poder, não em poder, mas assim como Cristo, ele tem um corpo glorificado, nós teremos um corpo glorificado também, semelhante ao Senhor. Então que Deus te abençoe e se apegue a esta palavra. O Espírito Santo que está dentro de você, é Ele quem te ajuda todos os dias, para a glória de Deus. Um beijo no seu coração e que a gloriosa paz de Deus e a sua graça permaneça com você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.